Em nome do futebol do Vasco, desde quando assumimos, a palavra era de obsessão pelo acesso. E hoje a gente pode mudar essa palavra para ambição. Sai a obsessão pelo acesso, entra a ambição. Queria agradecer a 777 pelo suporte irrestrito, aos funcionários do Vasco, que honram a camisa do Vasco todos os dias, à comissão técnica, ao grupo de jogadores, que desde quando eu encontrei, eu disse que era um grupo comprometido com o objetivo, com a meta, e a torcida do Vasco. Uma torcida que hoje chora de alegria, mas não é só alegria, é alívio e a esperança. E que seja o último acesso da história do Vasco. Pode comemorar a torcida vascaína, porque uma nova era no Vasco começa hoje, dia 6 de novembro de 2022. Obrigado. Fala galera vascaína, Meilson Cunha passando aqui nessa segunda-feira, dia 7 de novembro de 2022, para falarmos um pouco do nosso Vascão. Ufa, né? Até que enfim, ao final das contas, deu tudo certo. O Vascão subiu, mesmo a duras penas, mas o mais importante aconteceu. O êxito foi logrado. A missão foi cumprida, mesmo com todas as dificuldades possíveis e imagináveis, né? Coisas inclusive que são até desnecessárias, né? Foram desnecessárias de terem acontecido, nessa verdadeira via crucis, né? Nesse calvário que o torcedor vascaíno pagou nessa famigerada Série B. Não tinha a menor necessidade. O Vasco, um time com a camisa de bem maior peso do que os demais concorrentes, o Vasco com a folha salarial, a segunda folha salarial da competição, o Vasco com a torcida maravilhosa. Aliás, né, podemos colocar sim na conta dessa torcida maravilhosa essa ascensão do Vasco à Série A. Mas é claro que só a torcida não ganha jogo, obviamente. Tanto que a gente viu, por exemplo, o penúltimo jogo, que foi contra o Sampaio Corrêa, em São Januário, o apoio maciço da galera, incondicional. A torcida apoiou em todos os momentos, até quando o Vasco estava perdendo no final do jogo, e aí conseguiu aquele empate, aquela coisa toda, enfim. E mesmo assim o time perdeu aquele jogo, e aí deixou para a última rodada, né, o jogo lá em Itu, e a gente viu como é que foi ontem, né? Disseram que ia ser a batalha de Itu, não foi nem a batalha de Itu, mas foi aquele jogo modorrento, jogo amarrado, jogo, né, brigado, como é um jogo de Série B, e com muita pouca qualidade técnica, que foi um outro ponto também que foi de bastante realce nessa Série B. Times realmente muito fracos, e aí eu posso também computar, né? Podemos computar essa ascensão do Vasco, colocar um pouco nessa conta também, dos times muito fracos, né? Então, estão falando até por aí que, na verdade, o acesso do Vasco foi o acesso culposo, né? Ou seja, o Vasco subiu sem querer, subiu pela ineficiência dos seus adversários, e isso é fato, né? Tanto que os 4 classificados da Série B para a Série A 2023 foram os favoritos, digamos assim: Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco, e até nessa ordem, né? Que eu já imaginava mais ou menos, eu no início do campeonato imaginava que o Cruzeiro seria o campeão,
aliás, minto, o Grêmio seria campeão, depois o Cruzeiro, Bahia e Vasco brigariam pelas outras 3 vagas junto com o Sport. Foi o que aconteceu. O Ituano se meteu aí no meio desses times maiores, camisa, né? E conseguiu fazer uma campanha muito boa, principalmente no segundo turno, inclusive chegando a disputar esse jogo como fosse uma final. Se o Ituano vence o Vasco ontem, por exemplo, o Ituano teria se classificado para a Série A. Mas isso tudo, né, a gente tem que pensar, repensar, mas ao mesmo tempo o que nos dá o alívio é sabermos que para o ano que vem as coisas vão ser diferentes. E aí o nosso diretor, né, o diretor executivo, o Paulo Brax, já veio ontem à noite mesmo, né, deu depoimento lá, em entrevista para a Vasco TV, falando justamente isso, né, de que para o ano o Vasco as coisas vão ser diferentes. Inclusive está aqui, né, o videozinho, um pouquinho do vídeo inicial aí coloquei para vocês verem, quem não viu teve a oportunidade de ver, e ele realmente falando que as coisas, que a torcida do Vasco pode acreditar que a coisa vai ser diferente. Vamos acreditar. O sentimento meu ainda é um pouco assim, tô feliz, obviamente, né? Graças a Deus a gente conseguiu subir. Imagina se a gente não tivesse conseguido, seria realmente terrível. Mas a gente fica com aquele sentimento, sabe? Uma coisa assim que não foi legal, né? A forma que o Vasco subiu, inclusive aquele jogo de ontem, né? O time com um jogador a mais, no primeiro tempo todo, uma boa parte do segundo tempo, e o time parecia que era o inverso, parecia que o Ituano que tinha um jogador a mais. O time não soube jogar, ou seja, o Jorginho não acertou esse time em nenhum momento que assumiu. E aí essa mudança que o Paulo Brax promete, né, torcida vascaína, acho que passa também pelo treinador. Acho que tem que pensar criteriosamente quem vai ser o comandante do Vasco para 2023. Eu acredito que nos bastidores eles já estavam trabalhando antes disso, e com essa performance de baixíssima qualidade em todos os sentidos do treinador, do Jorginho, que realmente não conseguiu dar padrão de jogo ao time do Vasco, escalações erradas, mexidas erradas, ontem mesmo, né, arriscou, inclusive, posso dizer assim, colocou em risco o acesso do Vasco à Série A. Então eu acho que cogitava-se, inclusive, que o Jorginho poderia ter chance, mas eu acho que as chances zero. E, inclusive, eu acho que nos bastidores já estavam trabalhando no nome. Espero que realmente isso já esteja alinhavado aí de alguma forma. Quem sabe aí a gente vai ter realmente um treinador, né, de ponta, um treinador realmente que eu acho que é necessário, né, para esse novo trabalho, começando do zero. Vai ter tempo, né, que nós estamos em novembro ainda, então tem que contratar logo, definir logo esse treinador para poder começar a questão de contratações, para o treinador vir e dizer mais ou menos o perfil de jogadores que ele vai querer para formar esse time. E aí vai ter o mês de dezembro todo e começar em janeiro, e aí tem um carioca todinho como laboratório para poder justamente ajustar esses jogadores que vão chegar, que eu acho que vai ter uma mudança radical ali. Deve ficar desse elenco aí cerca de 20% desses jogadores que deve permanecer no elenco do Vasco, tirando aí, claro, a galera da base, né? Então a gente fica nessa expectativa, alívio, né? Aquele alívio realmente por ter conseguido o acesso, mas eu confesso a vocês que eu não fiquei tranquilo, digamos assim, porque eu acho que a gente precisa realmente voltar a ser Vasco. O Vasco precisa renascer, como eu venho falando, precisa renascer, e eu estou acreditando que o renascimento do Vasco vai ser em 2023. Então espero que eles consigam acertar, começando pelo treinador, que é muito importante, né, ter um treinador realmente ali, um tiro certo, né, para poder chegar e organizar, nem que pague um pouco mais, mas é muito importante nesse momento, principalmente esse treinador. Então, chegando, e aí sim, as contratações já está sendo especulada aí, muita coisa aí. O nome do Odair Helmas, por exemplo, já voltou à tona novamente. Para mim é um bom nome, mas aí eu de repente pensaria até maior, né, um treinador até estrangeiro, um bom treinador estrangeiro de repente aí, que vai ter tempo para trabalhar, né, pode até pensar mais jogadores de fora também. Então eu acho interessante, a gente vai ter uma expectativa de realmente como é que vai ser tudo isso quando se anunciar o nome do treinador. E eu espero que não percam tempo, porque não tem que perder tempo, né? Eu acho que é muito importante o quanto antes eles conseguirem
já anunciar o treinador para aí sim começar o trabalho das contratações. Vamos aguardar essa semana aí de mês de novembro, até o final de novembro, vai ter uma Copa do Mundo pelo meio. Eu acredito que até 20 de novembro devemos ter novidades em relação ao técnico, e aí também já possivelmente no mês de dezembro as contratações devem começar a chegar. Eu estou numa grande expectativa, acho que a torcida do Vasco toda está nessa expectativa, né? A gente esquecer esse ano de 2022, o ano de 2021, esquecer aí esses 10, 12 anos para trás que passaram, né? E pensar positivo, pensar com otimismo e para frente, porque eu acredito que agora sim o Vasco vai voltar a ser Vasco. E é isso que me deixa tranquilo, é isso que me deixa feliz, acreditar em melhores momentos para o time do Vasco, porque a gente vê o desespero da torcida. Então, inclusive no final aqui eu vou deixar também um videozinho, né, da reação interessante de um garoto que chora desesperado, uma criança que não viu nem o Vasco ser campeão e já é tão apaixonado pelo Vasco. Então isso mostra realmente o que é o Clube Regatas Vasco da Gama. Para quem não entende esse amor, nunca vão entender, porque é uma coisa que só o Clube Regatas Vasco da Gama é capaz de fazer. Tá bom? Convidar vocês a aproveitar que a oportunidade para amanhã estarmos juntos na Terça Vascaína, e a gente vai falar muito ainda sobre esse sucesso do Vasco, já projetando como será o ano de 2023 do Vasco com meus companheiros de bancada. A gente vai ter muito papo na nossa Terça Vascaína. Quem não é inscrito aqui no canal, por gentileza se inscreve, deixa o like aqui, ó, que é muito importante para o canal, e a gente fica muito agradecido a todos vocês, tá bom? Um grande abraço a todos, saudações vascaínas.